Ela escolheu a empregada negra que deixou o milionário em choque, ignorando as ricas. Marcelo Camargo, um viúvo de 38 anos, estava atolado em decisões que ele nunca quis enfrentar. A mansão em São Paulo, uma fortaleza impressionante de mármore e cristal, agora se sentia tão vazia quanto seu coração. Perdido na lembrança da esposa que partira, ele tentava seguir em frente, não apenas por ele, mas pela filha, Laura, de apenas 7 anos. O peso da solidão o consumia, e ele decidiu que tinha que encontrar uma nova esposa. Mas e se essa escolha não fosse apenas dele? E se o amor de sua vida pudesse ser encontrado em outra pessoa? Numa noite, ele decidiu que Laura seria a responsável por essa escolha. As candidatas surgiram todas deslumbrantes, mulheres ricas, influentes e poderosas, cada uma com sua história para contar e seu perfume inebriante. Mas, em meio a elas, uma simples empregada se destacou: Camila Santos. Uma mulher de 30 anos, com um sorriso cativante e o coração show. Laura a adorava, e isso deixava todos na mansão em polvorosa. As outras mulheres, principalmente a vilã Vitória Dantas, não aceitavam a intrusão de alguém dado a sua condição. Seus sorrisos velados eram cheios de desdém, e as provocações eram constantes, pequenas armadilhas que Camila enfrentava com coragem. Vitória e suas cúmplices não perdiam uma chance de humilhar Camila. Olha a empregada tentando ser amiga da menina. Elas riam, mas a moça não se abalava. Havia em seu peito uma chama que a impulsionava a lutar por Laura. Marcelo estava atento. As coisas não estavam certas. A maldade era evidente. Ele começou a investigar e logo percebeu que as mulheres ricas compartilhavam um padrão triste de preconceito e desprezo. Com o apoio de sua irmã, Ana, e de alguns amigos verdadeiros, Camila arquitetou um plano para expor a vilania das pretendentes. Usando pequenos truques e evidências, ela começou a coletar informações. Cada encontro, cada interação, tornava-se um passo ali na luta pelo amor que já havia conquistado com sinceridade. Entretanto, o verdadeiro clímax se aproximava. Marcelo reuniu as candidatas para uma noite decisiva, todas sentadas à mesa opulenta, cercadas por adornos que brilhavam como suas ambições. Ele começou a falar. A tensão pairava no ar. Cada palavra soava como um eco assustador. "Temos uma surpresa", ele anunciou de forma dramática, enquanto um vídeo começava a rodar, revelando as ações cruéis das ricas pretendentes contra Camila. Os olhares se cruzaram, a incredulidade e a vergonha colorindo o rosto de cada uma delas. Laura, ao lado do pai, olhava meio confusa, mas confiante na presença de Camila. A pergunta pairava no ar. Será que o amor genuíno que Camila oferecia a Laura seria suficiente para enfrentá-las? Ou novas dificuldades estavam à espreita, ameaçando essa conexão tão preciosa? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Marcelo olhava para o vídeo, choque estampado no rosto, enquanto as candidatas começavam a se mover inquietas em suas cadeiras. Vitória, a vilã ostensivamente arrogante, tinha a expressão de quem acabara de morder um limão. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. De repente, um estrondo ecoou na sala. A porta da mansão foi escancarada. Uma figura familiar apareceu, mas ninguém esperava por isso. Era Gabriela, a irmã de Marcelo, com um olhar aflito e angustiado. Ela estava pálida e suas mãos tremiam. O clima sério se transformou em confusão instantânea.
O que você está fazendo aqui? Marcelo perguntou, a voz arrastada pelo susto. Eu preciso falar. É urgente, disse Gabriela, suas palavras saindo num fôlego, quase sem ar. Todos os olhos se voltaram para ela. E um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Gabriela, agora não é o momento. Marcelo começou, tentando manter a situação sob controle. Mas a determinação dela falava mais alto. Não posso ficar quieta. Você precisa saber a verdade sobre Camila. A sala inteira ficou em choque. O nome ressoou como um trovão. Camila, que até aquele momento era vista como a heroína, estava agora no centro de uma tempestade. Do que você está falando? Perguntou Marcelo, o olhar confuso. Ela não é quem você pensa que é. Camila não é apenas uma simples empregada. Ela é filha do antigo dono da mansão, o verdadeiro proprietário. A revelação estupefazia a todos. Ansiedade transformou-se em murmúrios e olhares atordoados. Camila, que se mantinha firme ao lado de Laura, perdeu a cor. Isso não pode ser verdade. Ela murmurou, a voz quase inaudível. Marcelo virou-se bruscamente para Camila, buscando respostas nos olhos dela. É verdade? Camila engoliu em seco. Sua expressão misturava medo e tristeza. Eu nunca quis esconder isso. Eu só queria cuidar da Laura. Mas antes que pudesse concluir, Vitória se adiantou, com um sorriso maligno. Ou seja, você se infiltrou na nossa vida na esperança de voltar a ser rica. Você é uma golpista. O ar estava denso, como se todo mundo rasse parado para escutar a confusão desenrolar. As pessoas começaram a cochichar e a indignação crescia. Gabriela olhou para Marcelo, buscando apoio. Marcelo, você precisa decidir. Ela é uma parte do seu passado que você nunca soube. Mas você a ama. Eu não sei. Marcelo respondeu, os olhos transbordando em conflito. Ele voltou a olhar para Camila. Seu coração pulsava como um tambor. A imagem que ele tinha da mulher que cuidou de sua filha mudava a cada segundo. Ele quis acreditar no amor genuíno que crescia entre eles. Mas agora, o peso da verdade se tornava insuportável. Laura, com a inocência ninguém ousava tirar. Segurou a mão de Camila. Mas ela é a minha amiga e me faz feliz. As palavras da garota ecoaram, e algo dentro de Marcelo começou a se desenrolar. Nesse momento, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora, e a multidão se voltou. O que quer que estivesse acontecendo lá fora poderia mudar tudo de novo. Era um grito de terror, seguido por uma sirene que cortou a noite. O ambiente já tenso se tornava uma verdadeira caixa de surpresas. O choque nas faces das pessoas ficou evidente, mas a principal preocupação passou a ser o que estava acontecendo e como isso afetaria todos ali. A tensão cresceu como um imã, puxando o peso de cada segredo revelado. Um novo enigma estava se formando. O que isso significava para Camila, para Marcelo, para Laura? O futuro da mansão e de todos ali parecia mais incerto do que nunca. E Marcelo estava prestes a descobrir não apenas a verdade sobre a mulher que ele queria ao seu lado, mas também segredos que iriam chover sobre cada um deles. O clima na mansão era insuportável. O alvoroço dispersava-se pela sala, mas a atenção de todos se fixava na porta, de onde o barulho aterrorizante se intensificava. Marcelo, ainda abalado pelas revelações, sentiu seu coração acelerar. O que mais poderia acontecer? Cada segundo era uma eternidade. Gabriela, com a voz trêmula, continuou a observar o ambiente, enquanto Camila paralisou. Os murmúrios cresciam e a tensão se transformou em um estado de alerta coletivo. Laura, abraçada a Camila, olhava para o pai com um medo misturado à confiança. Pai, o que está acontecendo? Ela parecia a única que ainda mantinha um pingo de inocência em meio ao caos. Então,
Um grito cortante ecoou lá fora, seguido por um barulho ensurdecedor. A porta foi aberta abruptamente e um homem de aparência desgastada, com um olhar frenético, entrou na sala. Ele parecia ofegante e todos se voltaram para ele, confundidos. Marcelo franziu a testa sem entender. — Quem é você? Perguntou, tentando conter a crescente inquietação. Eu venho de um lugar muito perigoso, disse o homem, com uma voz quase rouca. Vocês precisam ouvir o que tenho para dizer. Camila, a sua vida está em perigo. O caos já havia tomado conta, e nesse instante, uma nova camada de drama se instalou. O ambiente ressoou com vozes inquietas. Gabriela virou-se para Camila, que agora estava pálida. — O que ele está dizendo? O homem avançou, e o olhar em seus olhos mostrava que ele não estava ali para brincar. Aquele que está atrás de você veio para acabar com você. Ele sabe quem você realmente é, Camila. Ele já viu você aqui, com eles. O alerta pairou no ar como um fardo pesado. As expressões mudaram de simples curiosidade para puro terror. Marcelo queria intervir, mas um aperto no peito o deteve. — O que você quer dizer com sabe quem ela é? As palavras saíram como um sussurro ansioso. Camila, agora com lágrimas nos olhos, parecia prestes a desmoronar. — Eu não sei do que ele fala, ela protestou, sua voz falhando. Mas o homem insistiu, os olhos ardendo de urgência. A verdade é que Camila não é apenas a filha do antigo dono da mansão. Ela é descendente de uma linhagem que está sendo caçada. A empresa da sua família tinha um acordo, um pacto com pessoas muito poderosas. E quando seu pai tentou romper, eles eliminaram tudo e todos. Você nunca teve uma vida comum, Camila. Você foi mantida longe do perigo. Os olhares na sala se diversificaram entre descrença e horror. E as mulheres ricas trocaram olhares nervosos. Vitória, com seu sorriso agora apagado, foi a primeira a quebrar o silêncio. Isso é loucura, uma história ridícula para distrair. Mas sua voz tinha um tremor que denunciava seu nervosismo. Se você não acreditam em mim, basta olhar os detalhes. Recentemente estranhos começaram a acontecer. O homem apontou para a janela, onde sombras pareciam passar rapidamente. Eles estão aqui. Eles sempre estão à espreita. E o que aconteceu é só o começo. Camila, tremendo, olhou para Laura, que ainda traçava um caminho de segurança em meio a tudo. Marcelo ficou sob um dilúvio de emoções. A proteção de sua filha ou a verdade brutal que poderia tirar Camila dele para sempre. O pânico tomou conta de seu peito, e ele percebeu que tudo o que pensava saber estava desmoronando. A sirene que antes soava parecia agora uma nota de advertência, e a sombra da incerteza reverberava sob cada murmúrio. O homem se virou para o grupo, sua expressão séria. — Se vocês não agirem rápido, perderão tudo. Os segredos precisam sair à luz, e Camila não é a única que corre risco. O clima na sala estava irremediavelmente mudado. O que antes era uma simples busca pelo amor, agora estava envolto em dor e mistério. Marcelo estava prestes a descobrir que as revelações não apenas afetariam Camila, mas todos ali, e a maior pergunta a se fazer era: será que conseguiriam enfrentar? O homem ofegante olhava para Camila, preocupação em seus olhos. A sala, antes repleta de barulho, agora ficou em silêncio. Todos esperavam uma explicação, um desenlace para aquele momento de tensão. — Eles estão vindo! O homem repetiu, quase desesperado. — Você precisa ir embora, Camila. Não há tempo a perder. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Camila palpitava, seu rosto era uma tela de emoções. Ela olhou para Laura, que ainda estava abraçada a ela, sem entender o perigo. Marcelo, no entanto, tinha a mente confusa. As revelações estavam sobrecarregando sua capacidade de raciocínio. — Quem são essas pessoas? Ele perguntou, com a voz quase sufocada. — Por que estão atrás de você? São pessoas poderosas.
um grupo que veio para eliminar qualquer um que conheça a verdade. O homem exclamou, gesticulando com as mãos como se tentasse visualizar o que estava prestes a desmoronar. Então algo absurdo ocorreu. Eles sabem que você está aqui, Camila. Precisamos de uma saída agora. O motorista. Ele olhou pela janela, e a luz dos faróis atravessou a sala como um flash. Rápido, é por aqui. Ele puxou-a pela mão, mas Camila hesitou. Eu não posso deixar Laura. Ela retrucou, se afastando. Marcelo sentiu o coração apertar. Ele olhou para a filha, que parecia confusa, assustada. O que estava acontecendo? Ele não podia deixar que a menina ficasse no meio desse caos. Mas antes que pudessem engolir a gravidade da situação, um estrondo vindo da porta principal quebrou o silêncio. A porta foi arrombada com violência. Um grupo de homens encapuzados entrou, com rostos ocultos. Mas a presença deles era imposições de terror. O pânico tomou conta da sala. Corra! Gritou Marcelo, puxando Laura para perto de si. Camila ficou paralisada. Suas pernas não respondiam. Cada segundo parecia uma eternidade. A visão daquele grupo era aterrorizante. O homem que avisara Camila começou a se afastar, mas um dos encapuzados o segurou, jogando contra a parede. Vocês não deveriam estar aqui, ele gritou, e os outros começaram a se espalhar pela sala, claramente à procura de algo, ou alguém. Camila, venha! Marcelo puxou-a, adrenalina pulsando em suas veias. Laura se agarrou à mão do pai, enquanto o homem encapuzado empurrava seu comparsa para frente. Vamos acabar com isso agora. Claro, eles estavam atrás de Camila. Ela finalmente pareceu acordar do transe. Eu sou mais forte do que pensam, disse, agora com coragem. Mas Marcelo, percebendo a gravidade da situação, puxou-a para um canto. Você não pode ficar aqui. Você precisa sair. Não posso, ela gritou. Se eu sair, eles podem pegar você e Laura. Você não entende? Eu preciso proteger vocês. A luta interna dela era visível. Mas a cena se complicou ainda mais. Um dos encapuzados, mais imponente que os outros, fez um movimento rápido e arremessou algo em direção a Camila. Foi como um flash. Um objeto ganhou vida e se transformou em um brilho ofuscante que tomou conta da sala. As luzes se apagaram instantaneamente, mergulhando tudo em um caos de escuridão. Era a chance. Marcelo, puxando Laura, se lançou para o lado oposto, mas a confusão se instalou. As vozes dos homens se misturaram ao clamor de Camila. O que foi isso? Ele gritou. E então, na escuridão, algo impactante aconteceu. Um grito estrondoso ecoou, vindo de lá de fora. E quando as luzes voltaram, para a devastação do que ficou, a cena estava mudada. O homem que havia alertado Camila estava no chão. Mas o mais chocante era a expressão em seu rosto. Confiança. Você não sabia, Camila? Ele disse, com um sorriso que não se encaixava na gravidade do momento. Você também faz parte disso. É você que eles realmente querem. Você é a chave. E naquele segundo, todos se voltaram para ela em choque. Marcelo, Laura, até mesmo os encapuzados pareciam surpresos. A revelação a atingiu como um tsunami. Camila era, de fato, mais do que uma simples empregada. Quem ela realmente era? O que isso significava para todos ali? A verdade começava a se desenrolar em tensão. A pergunta pairava no ar, mais forte do que um trovão. Até onde isso ia levá-los? O volta que a história deu era mais do que eles podiam imaginar. Agora, não apenas a vida de Camila estava em jogo, mas de todos ali. E o futuro parecia mais sombrio do que nunca. A sala estava em silêncio, uma tensão palpável no ar. Os olhares de todos se voltaram para Camila, esperando por respostas. O homem no chão sorriu, mas a expressão não parecia de felicidade, e sim de um tipo insidioso de satisfação. Você é a chave, Camila.
Você não faz ideia do quanto isso muda as coisas. Ele interrompeu antes que alguém pudesse perguntar mais. Quando o pânico começava a se espalhar, Marcelo tomou um passo à frente, sua voz profunda e firme. Do que você está falando? O que essa chave realmente significa? O homem respirou fundo, tentando controlar a situação. Seus pais, Camila, eles estavam envolvidos em algo muito maior do que você poderia imaginar. Eu sou aqui para te proteger e explicar. Você é a última da sua linhagem. Última linhagem de quê? A voz de Camila tremia. Suas mãos se apertavam em punhos. Cada segundo tornava-se uma agonia. Antes que ele pudesse responder, o encapuzado mais alto fez um movimento brusco e a atmosfera engoliu a sala inteira. Chega! Estamos aqui pelo que é nosso! Gritou, a fúria transbordando. A tensão estava crescendo novamente, todos se movendo em direção à saída, como se a sala estivesse pegando fogo. Marcelo, sentindo que o tempo escasseava, virou-se para Camila, buscando uma conexão. Vamos, você e eu precisamos sair agora. Camila hesitava, sua mente girando entre querer ajudar essa nova versão de sua vida e querer proteger Laura. O homem que estava no chão fez um sinal para que Marcelo se calasse. Se eles a pegarem, não haverá saída. Você precisa entender seu verdadeiro poder. Poder? Marcelo exclamou, completamente confuso. Naquele instante, a porta foi arrombada novamente, e uma onda de homens armados invadiu a sala. O caos se instalou. Gritos, empurrões e a insegurança gritando em cada canto. Camila, venha! Marcelo gritou, puxando Laura com força ao seu lado. A pequena estava em pânico, olhando para os novos arrivistas como se percebessem a vida se esvaindo ao redor. Eles querem a sua linhagem. Aquele homem continuava, agora parecendo mais desesperado. Camila, seu avô fez um pacto e você tem que ir a um lugar seguro. Ela olhou nos olhos de Marcelo, que sentiu um aperto no peito. Eu não posso abandonar vocês. Sua voz estava cheia de convicção. Mas, ao mesmo tempo, era como um eco desolado. A presença dela fazia falta um preenchimento em sua vida após tanto sofrimento pela perda da esposa. No meio da confusão, a última coleção de palavras do homem finalmente fez sentido. Seu avô, Camila. Ele guardou um segredo que colocaria você em um poder acima do que qualquer um poderia imaginar. Eles não querem apenas acabar com você. Eles querem usar você. Uma onda de clareza atingiu a sala, como um grande sino tocando. Camila estava chorando agora, uma torrente de emoção. Como assim usar? Perguntou, o olhar perdido. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo reverberou, e a multidão na sala parecia ser abalada por uma energia invisível. A janela se quebrou, estilhaços voando por toda parte, enquanto uma figura encapuzada apareceu. Misturando-se à confusão, aquela presença trouxe um ar diferente, uma escuridão que parecia reverberar com um poder sinistro. Eu estou aqui para buscar o que é meu. A voz, carregada de autoritarismo, tornou a sala um campo de batalha moral. Camila, você é a herdeira e deve vir comigo. O olhar de todos se voltou para Camila, e foi nesse exato momento que ela percebeu. É você. Você é meu pai? As palavras saíram sem querer, como um grito na escuridão. A verdade desabou ao redor deles. Os olhares estavam em choque. Marcelo, Laura, encarando a intangível e nova estrutura de bondade ou ódio que se formava em torno de Camila. A certeza do que pensavam saber evaporou-se em um instante, criando uma onda de pânico. Ele não conseguia processar. Como assim? Camila tinha sido criada em uma mentira? Todos estavam no limite. E agora? Com a realidade sendo arrastada, restou uma única pergunta borbulhando. O que realmente sabemos sobre ela? Sobre cada um de nós?
Camila estava prestes a desvendar um mundo que todos pensavam conhecer. Mas o momento ainda não tinha terminado, e o futuro parecia mais obscuro e ameaçador do que nunca. Qual seria o preço da verdade? A sala ficou em silêncio, e a tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Camila olhou para o homem encapuzado que afirmava ser seu pai. As palavras que saíam de sua boca reverberavam em sua mente como um eco aterrorizante. Você é a herdeira. O que isso significava para ela? Para todos? Marcelo, ainda sem acreditar no que ouvia, franziu a testa. Você é o pai dela? A incredulidade estava estampada em seu rosto. O homem encapuzado se aproximou, seu olhar determinado. Sim, e é por isso que você precisa confiar em mim. Mas antes que pudesse concluir, outro grito ecoou lá fora. O homem desferiu um gesto rápido e, de repente, um estrondo ensurdecedor preencheu a sala. A porta foi arrombada por mais homens encapuzados, e a confusão se transformou em pânico. Marcelo segurou Laura ainda mais perto, sentindo o coração dela contra o seu. Camila, paralisada, olhava para os dois homens enquanto um duelo de vozes se desenrolava. Eu sei o que você está pensando, mas não sou seu inimigo. O pai dela gritou, e o outro homem, que estava no chão, se levantou rapidamente, um sorriso maligno nos lábios. Você realmente acha que pode protegê-la? Ela pertence a mim agora. A sala explodiu em caos. A tensão cresceu, e as figuras encapuzadas começaram a cercar Camila, como se percebessem que a única maneira de conseguir o que queriam era impedir que ela escapasse. Marcelo gritou, mas foi inútil. O ato dela ser chamada de herdeira transformou tudo em um pesadelo. Então, em um instante que parecia escapar do tempo, Camila sentiu uma onda de energia correr pelo corpo. Um calor crescente tomou conta de suas mãos, e, sem pensar, lançou a energia em direção aos atacantes. Uma luz ofuscante brilhou, e uma explosão de poder disparou pela sala, fazendo todos voarem para trás. Ouvia gritos e gemidos, mas ela estava concentrada em um único pensamento: proteger Laura. Camila, o que você fez? Marcelo gritou, os olhos arregalados. Ele nunca tinha visto nada assim. Mas a verdade estava prestes a se desenrolar ainda mais. Quando a fumaça dissipou, uma figura feminina surgiu das sombras, os olhos cheios de poder. Era sua mãe, uma mulher que Marcelo tinha acreditado estar morta. Você não pode ficar aqui, Camila. Eles estão atrás de você porque você é especial demais. Ela disse, a voz carregada de emoção. Camila ficou paralisada ao reconhecer aquele rosto. Mas eu pensei, você estava perdida. Eu voltei para te proteger, a mãe respondeu, lágrimas nos olhos. Marcelo olhou em volta e viu expressões de choque. O grupo de vilões, agora mais vulneráveis, hesitava diante da força que Camila emanava. Mas a reviravolta se aprofundou. O homem encapuzado, que devia ser seu pai, olhou para a mãe e depois para Camila com uma mistura de raiva e dor. Você não pode protegê-la. Ela é a verdadeira chave para tudo. Você a manteve escondida. E eu fiz isso com um bom motivo. A mãe retrucou, e a tensão cresceu. A linhagem que ela carrega já foi sangue de traições e morte. Eles não vão parar até que ela esteja morta. O ambiente estava tremendo, mas em meio ao caos, uma revelação chocante se fez presente. Apenas um de nós pode viver, gritou o homem, o tom de desespero se misturando à urgência. Camila congelou. O que isso significava para ela, para Marcelo, para Laura? O olhar fixo da mãe em Marcelo construiu um novo fardo no ar. Escolha. Você precisa escolher agora. Foi como se o tempo tivesse parado. O coração de Marcelo disparou. Ele encarou Camila, e em um único instante, tudo o que ele pensou que sabia
sobre sua vida, sobre o amor e sobre proteção caiu por terra. Camila, o que eu faço? Suas palavras mal podiam ser ouvidas no tumulto. E ali, no olho do furacão, um novo mistério se criou. A linha entre amor e traição, entre proteção e destruição, estava prestes a se romper. Qual seria o preço a pagar por toda a verdade? E quem seria o verdadeiro inimigo entre todos eles? A sala ficou em silêncio e a tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Camila olhou para o homem encapuzado que afirmava ser seu pai. As palavras que saíam de sua boca reverberavam em sua mente como um eco aterrorizante. Você é a herdeira. Marcelo, ainda sem acreditar no que ouvia, franziu a testa. Você é o pai dela? A incredulidade estava estampada em seu rosto. O homem encapuzado se aproximou, seu olhar determinado. Sim, e é por isso que você precisa confiar em mim. Mas antes que pudesse concluir, outro grito ecoou lá fora. O homem desferiu um gesto rápido e de repente um estrondo ensurdecedor preencheu a sala. A porta foi arrombada por mais homens encapuzados, e a confusão se transformou em pânico. Marcelo segurou Laura ainda mais perto, sentindo o coração dela contra o seu. Camila, paralisada, olhava para os dois homens enquanto um duelo de vozes se desenrolava. Eu sei o que você está pensando, mas não sou seu inimigo. O pai dela gritou, e o outro homem, que estava no chão, se levantou rapidamente, um sorriso maligno nos lábios. Você realmente acha que pode protegê-la? Ela pertence a mim agora. A sala explodiu em caos. A tensão cresceu, e as figuras encapuzadas começaram a cercar Camila, como se percebessem que a única maneira de conseguir o que queriam era impedir que ela escapasse. Marcelo gritou, mas foi inútil. O ato dela ser chamada de herdeira transformou tudo em um pesadelo. Então, em um instante que parecia escapar do tempo, Camila sentiu uma onda de energia correr pelo corpo. Um calor crescente tomou conta de suas mãos, e sem pensar, lançou a energia em direção aos atacantes. Uma luz ofuscante brilhou, e uma explosão de poder disparou pela sala, fazendo todos voarem para trás. Ouvia gritos e gemidos, mas ela estava concentrada em um único pensamento: proteger Laura. Camila, o que você fez? Marcelo gritou, os olhos arregalados. Ele nunca tinha visto nada assim, mas a verdade estava prestes a se desenrolar ainda mais. Quando a fumaça dissipou, uma figura feminina surgiu das sombras, os olhos cheios de poder. Era sua mãe, uma mulher que Marcelo tinha acreditado estar morta. Você não pode ficar aqui, Camila. Eles estão atrás de você porque você é especial demais, ela disse, a voz carregada de emoção. Camila ficou paralisada ao reconhecer aquele rosto. Mas eu pensei, você estava perdida. Eu voltei para te proteger, a mãe respondeu, lágrimas nos olhos. Marcelo olhou em volta e viu expressões de choque. O grupo de vilões, agora mais vulneráveis, hesitava diante da força que Camila emanava. Mas a reviravolta se aprofundou. O homem encapuzado que devia ser seu pai olhou para a mãe e depois para Camila, com uma mistura de raiva e dor. Você não pode protegê-la. Ela é a verdadeira chave para tudo. Você a manteve escondida. E eu fiz isso com um bom motivo. A mãe retrucou. A linhagem que ela carrega já foi sangue de traições e morte. Eles não vão parar até que ela esteja morta. Então, uma risada alta rasgou o clima pesado. A figura do homem que estava no chão virou-se, agora visivelmente mais confiante. Vocês acham que sabem da verdade? Não há verdade no que vocês dizem. Camila, você não é a herdeira, você é a traidora. E eu sou o que vai acabar com isso. Camila congelou. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. O que você está dizendo? A voz dela tremia. Sim, quem realmente quer você não é seu pai, mas eu.
Nos últimos anos, trabalhei em segredo, oferecendo comida e abrigo para você, apenas para ver o que ia acontecer quando a verdade fosse revelada. A linhagem que você carrega é uma maldição, e você nem sabia disso. As luzes da sala piscaram, como se até mesmo a mansão sentisse a intensidade da revelação. Todos estavam agora em choque, o ar carregado de sentimentos conflitantes. E em meio à confusão, as emoções de Camila começaram a emergir. Traição, dor, sensação de dever, mas acima de tudo, uma vontade de lutar. Marcelo sentiu seu coração acelerar. Camila, você precisa escolher entre esses dois. Quem você quer ao seu lado? A pergunta ecoou, pesando como uma âncora em suas almas. A cena estava elétrica. O homem encapuzado sorriu. Como se sabe mais do que todos ali. Você não tem escolhas, querida. Sua linhagem te fez forte, mas você não sabe como usar esse poder. É isso que eles querem. Ele estendeu a mão, como se estivesse convidando Camila a mergulhar no que desconhecia. Vem comigo, e nós podemos acabar com essa maldição de uma vez por todas. E ali, naquela sala cheia de gritos e sombras, Camila tinha que decidir. O que valorizava? O que significava para ela ser quem realmente era? Camila olhou nos olhos do homem, do pai que nunca conheceu e da mãe que pensava estar morta. Nesse momento tenso, um novo mistério começou a surgir. Até onde essa história de poder, amor e traição os levaria? E quem realmente era Camila Santos, a mulher que se tornara o centro de tudo? O clima estava insuportável. Camila olhou nos olhos do homem encapuzado, seu pai, enquanto a tensão pairava como uma tempestade prestes a eclodir. Você é a verdade aqui. É você que precisamos proteger. Sua voz soava firme, mas seus olhos mostravam um misto de desespero e medo. Escolha, Camila. O pai dela insistiu, mas o peso da decisão esmagava a sala. Ela sentiu o coração disparar. Marcelo, por sua vez, olhava fixamente, esperando sua resposta. Laura estava ao seu lado, confusa, agarrando a mão do pai como se a insegurança a afetasse também. A confusão aumentou quando o homem maligno sorriu, um olhar frio e calculista. Você acha que pode escapar do seu destino? Que pode escolher quem viverá e quem morrerá? Sua voz ressoava como um trovão no ar denso. O pai dela insistiu, mas o peso da decisão esmagava a sala. Ela sentiu o coração disparar, esperando sua resposta. Ela sentiu o coração disparar, esperando sua resposta. A sala estava tomada por gritos e o caos se instalou. Marcelo puxou Laura para perto, seus instintos de proteção aflorando. Corra! Agora! Ele gritou, desesperado. Camila parou, confusa. Seu pai a puxou, tentando levá-la para a segurança, mas ela hesitou. Eu não posso deixá-los. Ela queria proteger todos, mas sua mente estava uma tempestade. O que realmente significava ser a herdeira? E o que isso traria para aqueles que amava? A sala estava em guerra, com homens encapuzados avançando. Então, uma luz ofuscante surgiu do nada, tomando conta do ambiente. Camila fechou os olhos, sentindo a energia pulsar dentro dela. Quando abriu novamente, percebeu que todos no recinto estavam paralisados, como se o tempo estivesse estagnado. E então, aconteceu. Em meio ao barulho ensurdecedor, uma figura transparente emergiu do chão. Era uma mulher, com um olhar que irradiava poder. Camila, você finalmente acordou. Ela estendeu a mão em direção à jovem. Eu sou você, no futuro. O choque percorreu a sala. Marcelo ficou de boca aberta, enquanto o homem maligno parecia perplexo. Isso não pode estar acontecendo! Ele gritou, enquanto a visão da mulher parecia saltar das páginas de um livro. Você é a verdadeira herdeira. Camila sentiu seus joelhos fraquejarem. Mas como isso é possível?
A confusão era como uma onda, apanhando em sua força. O que você quer de mim? Eu venho avisá-la, a figura continuou. Na luta para quebrar o ciclo de trevas que envolvem sua linhagem, você descobrirá que o maior poder é conhecer a verdade. Você não é apenas uma herdeira. Você é uma entidade única, passageira entre mundos. O murmúrio na sala aumentou. O homem maligno estava em choque, seu plano desmoronando diante de sua própria incredulidade. Você está mentindo! Ele gritou, mas a desconfiança estava estampada em seu rosto. A linhagem é só poder, não existe luz. Camila olhou nos olhos da mulher. Qual é a verdade? Sua pergunta vibrava com a urgência do momento. O que eu realmente sou? Mas antes que a figura pudesse responder, o estrondo abalou a sala. Os homens armados avançaram e a tensão subiu. Era como uma tempestade prestes a se soltar. Camila sabia que o tempo estava passando muito rápido, e no fundo, seu coração batia forte, até que uma ideia fixou-se em sua mente. A mulher do futuro era a chave para tudo. Ao olhar para Marcelo e Laura, ela tomou uma decisão crucial. Batalharemos juntos. Sua voz soou como um clarim. Quem está comigo? E naquele momento, ela sentiu uma onda de poder em si mesma. As luzes começaram a brilhar intensamente, e a sala estava prestes a mudar para sempre. Em um instante financeiro, entre a vida e a morte, uma verdade devastadora emergiu. O que Camila estava prestes a descobrir poderia alterar seus relacionamentos para sempre. Ela era mais do que uma empregada, mais do que uma filha, mais do que alguém comum. E havia algo a mais nas sombras, à espreita, à espera do momento certo de se revelar. Com a tensão até a estratosfera, uma nova luta estava prestes a começar. Mas o que isso significava para Marcelo e Laura? O futuro era um mistério, e a única certeza que permaneceria era que tudo estava prestes a mudar. A sala estava em um silêncio profundo, e a tensão pesava como uma nuvem ameaçadora. Camila mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A figura ameaçadora em frente a ela afirmava ser seu pai, e os sentimentos entravam em conflito dentro dela. Marcelo, intensamente preocupado, olhava para Laura, buscando uma resposta silenciosa. O tempo parecia se arrastar e o ar estava carregado de antecipação. Camila, você precisa escolher. O homem encapuzado gritou, sua voz transbordando frenesi. Eu sou seu pai e você é a chave. Juntos poderemos recuperar o que perdemos. Mas quem estava realmente dizendo a verdade? A voz do homem maligno ecoava na mente dela, como um eco distorcido. Camila sentia seu coração disparar. Hesitou, mas então tudo mudou. Um barulho forte de algo quebrando ecoou na mansão. E a porta principal estremeceu. Uma explosão de luz iluminou tudo por um instante. E o que parecia ser um grupo em retirada, agora se tornava um novo horror. Um dedo de uma mão negra como a noite surgiu sob a porta arrombada. E em um instante, algo monstruoso deslizou pela abertura. O pânico explodiu na sala. Todo mundo tomou um passo atrás. A figura monstruosa emergiu. Um ser que parecia tão vasto quanto uma parede. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho infernal. E sua presença fazia o frio congelar os ossos. Eu vim buscar a herdeira, gritou, sua voz fazendo os cristais da chandaleira tremerem. O caos se estabeleceu. Camila estava paralisada. O que estava acontecendo? Os homens que eram uma ameaça agora pareciam insignificantes perto daquela força aterradora que tinha surgido. A sala encheu-se de gritos, a confusão crescendo enquanto a figura avançava.
É como se toda a história tivesse girado em torno de algo que nem mesmo ela compreendia. Camila, corra! Marcelo gritou, puxando Laura para um canto seguro. Mas ela não se movia. Olhos arregalados, fixados na criatura. A sensação de reconhecer alguma coisa na escuridão. Você não pode fugir do seu destino, Camila. A criatura rosnou, sua voz ecoando como um trovão. A linhagem é muito mais do que qualquer um aqui pode imaginar. E então, o golpe doloroso. A criatura apontou para Camila, e em um movimento fulminante, uma ligação se formou entre os dois. Uma onda de energia percorreu o ar, e à medida que os outros se afastavam, Camila caiu de joelhos. A dor era insuportável, mas ao mesmo tempo, uma luz brilhante emanava dela. Você é a guardiã de um poder ancestral. O que você teme é parte de você. A figura era tanto ameaçadora quanto hipnotizante. E ali, naquele momento, todas as suas lembranças começaram a chegar. Lentamente, como um vídeo projetado. A infância que ela sempre achou comum, agora parecia uma ilusão. Ela não era apenas uma empregada. Seu verdadeiro eu era muito mais complexo e aterrador. Não! O homem que afirmava ser seu pai gritou, o choque estampado em seu rosto. Eles estão aqui por causa dela. Ele a quer. Mas o que ele queria? A lealdade que Camila sentia por ele estava desaparecendo na luz desesperadora que ela agora irradiava. Os homens armados hesitaram, e na sensação de que tudo estava prestes a mudar, algo estalou dentro de Camila. O que era este poder? Por que sua vida sempre esteve ligada a isso? O sentimento de traição a consumia, enquanto a criatura em frente a ela riu, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Bem-vinda ao seu verdadeiro eu, Camila Santos. A criatura anunciou, e antes que pudesse processar tudo, a sala inteira vibrou como se respondesse à revelação. O mundo parecia girar. A ideia de ser a chave para algo que ultrapassava sua compreensão era esmagadora. E assim, em um último momento de clareza, ela fez uma escolha. A sala estava prestes a se dividir entre o bem e o mal, e alicerces que suspeitava existirem agora desmoronavam à sua volta. Todos na sala, até mesmo Marcelo e Laura, observavam. Mas o que poderia vir a seguir? A história estava prestes a ser reescrita, e a escolha de Camila poderia alterar tudo para sempre. E aí, a escuridão envolvendo-a poderia não ser apenas uma maldição, mas o diferencial entre a vida e a morte para todos. O verdadeiro jogo estava apenas começando. A sala estava em um silêncio tenso, e o ar parecia cortante. Camila sentia cada batida do coração ecoando dentro dela. O homem com quem ela compartilhava laços de sangue, aquele que dizia ser seu pai, estava à sua frente, enquanto a criatura sinistra a encarava com olhos famintos. O pânico tomava conta da sala. Marcelo segurou Laura, puxando-a para mais perto, enquanto olhares de medo e confusão se espalhavam entre os presentes. Camila, você é a herdeira. O futuro depende de você. O encapuzado insistia, sua voz ressoando como um trovão. Mas a verdade parecia se esconder nas sombras que dançavam ao redor dela. Um grito cortante explodiu quando a criatura avançou, a fúria emanando de seu corpo colossal. Camila sentiu um nó na garganta. Não sabia se fugiria ou enfrentaria. Mas a imagem de Laura, olhos arregalados, a puxou de volta para a realidade. Marcelo olhou nos olhos de Camila, buscando um sinal, o desespero saltando de suas feições. Nós vamos sair disso, você não tá sozinha. As palavras dele eram uma âncora em meio ao caos. E naquele segundo, Camila decidiu. Com um grito que ecoou como um trovão, ela levantou as mãos. Um brilho ofuscante começou a surgir, envolvendo seu corpo. A conexão com seu verdadeiro eu estava se desenrolando, e uma onda de poder a atravessou, do pé à cabeça.
A criatura hesitou, surpresa. Os homens armados ficaram paralisados, o ar tenso e eletrificado. Chega! Camila gritou, a força em sua voz explodindo como um raio. A luz que emanava dela se tornou uma barreira, afastando a criatura, que rugiu, recuando, como se algo a estivesse queimando. A sala inteira ficou iluminada, e todos assistiam sem acreditar no que viam. O pai dela, o homem que prometeu protegê-la, agora estava em choque. Ele desejava o poder, mas não sabia usá-lo. Camila respirou fundo. Eu não sou uma marionete. Eu sou muito mais do que isso. O olhar dela encontrou o de Marcelo, e um impulso de força e amor cercou a união deles. Esta é a minha vida. Esta é a minha escolha. O homem encapuzado, que se revelava mais como um vilão a cada segundo, gritou furioso. A confusão desenrolava-se. Ele tentava controlar a situação, mas já não tinha poder. Camila sentia que o futuro era seu e não dele. Com um gesto, a energia se expandiu e os homens armados começaram a recuar em pânico, cercados por uma luz poderosa. Quando finalmente tudo se acalmou, restou a sala em silêncio novamente. A criatura havia desaparecido, engolida pelas sombras da noite. Mas a tensão no ar permanecia, como um eco distante. Marcelo olhou para Camila em um misto de admiração e amor. Você fez isso. Ele mal conseguia acreditar. Laura, ao lado dele, sorriu, um brilho de confiança em seu olhar. Ajoelhou-se e abraçou Camila. Você é minha heroína. Mas ainda havia incertezas. O homem que se dizia seu pai ainda estava ali. A hesitação refletida em seus olhos. Camila, precisamos conversar. Mas a determinação dela era inabalável. Não, esta parte da minha vida já se foi. Com essa decisão, Camila sentiu o peso do passado se dissipar. O que a esperava agora? Não sabia, mas estava pronta. Estava disposta a explorar o que vinha adiante, não sozinha, mas com Marcelo e Laura ao seu lado. A verdade se tornaria um farol, não uma maldição. E a história de Camila Santos, a mulher que escolheu seu próprio destino, estava apenas começando. E agora, amigos, este é o momento de demonstrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e me ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você tem que compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!